Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Caio, antes de mais nada, eu acho que a gente poderia falar um pouco do tempo, né? Todo mundo já desliga, né? Já para de ouvir o podcast, né? Acabou. Não, eu tô brincando. Na verdade, o que eu queria comentar é que teve aí, né, semana passada, uma chuva forte em Toronto e Calgary. Não sei se você acompanhou muito isso daí. Calgary já algumas semanas atrás, né? Que deu problema de enchente na região de Calgary. E agora em Toronto, né? E é curioso que a gente, eu acho que nem todo mundo sabe, mas a gente tem uma agência online também, não só o podcast Canadá para Brasileiros, a gente tem uma agência de intercâmbio online e nós oferecemos pacotes para Toronto. E a gente, por causa da chuva, algumas moradias tiveram que ser canceladas e a escola teve que reservar outra moradia por causa da chuva. Eu não sei exatamente, né, qual que foi aí o nível de estrago na casa, acho que nada muito grave, né, mas aconteceu isso. Foi a primeira vez que o tempo afetou o nosso serviço de intercâmbio. Sim, mais do que qualquer inverno aí rigoroso que a gente já passou nos últimos anos nessas regiões, a chuva realmente atrapalhou, né? Sim, então fica essa nota aí, né, acho que o que choveu em Toronto essa semana é o que chove em Vancouver o ano inteiro, né? Só que aqui é espalhado, né? Exatamente. Aqui em Vancouver o pessoal fala que chove, mas é aquela chuva, é uma chuva cadenciada, né? Usando uma palavra bonita aí, né? Que chuva cadenciada, né? Na verdade, não é uma chuva forte, né? Em Vancouver nunca tem uma chuva forte, né? Ela fica constantemente caindo, né? Uma intensidade média, né? Vamos colocar assim. Fica garoando por 3 meses seguidos no inverno. Se a gente continuar falando sobre isso, as pessoas vão ficar muito empolgadas em vir para cá. Já estão, né? E uma outra notícia, essa notícia é uma notícia boa, que saiu essa semana, é que aqui no Canadá tem um visto que chama Super Visa. É um visto para quem já imigrou para o Canadá, ou quem já é canadense, e quer trazer os pais ou avós para morar junto aqui no Canadá. Então esse Super Visa permite o pai pais ou avós a ficarem no mínimo até 2 anos e poder renovar aí para mais 2 anos, né? Então foi uma alternativa aí que a imigração criou para tirar, né, o problema que estava havendo antes, que você imigrava e você queria trazer os pais, demorava 7 anos o processo, né? Sim. Então o Supervisa é emitido aí, se eu não me engano, tem Supervisa sendo emitido em 1 mês. Então resolveu o problema. E essa semana a gente tem a notícia que já foram emitidos 20 mil supervisas desde dezembro de 2011, o que dá uma média aí de 1.000 supervisas por mês. E aí, Caio, o mais interessante disso é que a taxa de aprovação desse supervisa é por volta de 90%, ou seja, aí, né, a grande maioria dos pedidos são aprovados. Então, para quem já imigrou, né, e está pensando em trazer os pais ou avós, essa é uma notícia muito boa. E tem bastante gente que escreve pra gente perguntando sobre isso. Depois que eu emigrar, posso levar meus pais? Ou como é que funciona isso? Então essa aí é uma boa notícia. E na verdade o Supervisa ele é válido mesmo por 10 anos. Só que no caso o passaporte brasileiro, ele tem, acho que, se não me engano, uma validade aí de no máximo 5 anos. Mas você tem que reentrar no Canadá a cada 2 anos. Então ele é um visto mais longo e você precisa reentrar no Canadá a cada 2 anos, fazer essa checagem aí, na imigração. Então, Caio, o assunto principal desse programa, passado essas primeiras notícias aí, que aconteceu essa semana, né? Uma notícia importante que você inclusive já publicou no seu blog, que são as mudanças nas regras de imigração para a província de Quebec. Só, né, abrindo um parênteses bem rápido, aqui no Canadá tem diversas formas de imigração. Você pode migrar através do processo federal, depois que você imigrou, você escolhe onde você quer morar no Canadá, e
cada província também, né, sem entrar em detalhes, que são muitos processos de imigração, né, são muitas províncias e muitos processos. Sim. Mas Quebec, entre as províncias, se destaca aí como um dos processos mais populares, que já imigrou muitos brasileiros, né, aqui para o Canadá, e por isso por isso essa notícia é importante. Quebec anunciou essa semana mudança nas regras. Ô, Caio, sabe o que é curioso? Que essas mudanças nas regras a gente, na verdade, há 6 meses a gente vem dizendo que isso iria acontecer, né? Sim, exatamente. Estava ouvindo um podcast, se não me engano, do final do ano passado, e também podcasts na época, em maio, quando entrou um novo processo de imigração federal, e a gente comentou, a gente já havia adiantado isso. Se o processo federal está mudando, os processos provinciais também provavelmente irão mudar e na mesma linha, né, com mudanças semelhantes, né, eles vão se adequar, né, à diretriz nova do processo federal. E isso, pelo jeito, está realmente acontecendo, né? Eu lembro que quando a gente estava comentando sobre o processo de Quebec meses atrás, a gente recebia muito e-mail dizendo, não, o processo de Quebec é mais fácil, o processo de Quebec é diferente, etc. Eles têm as próprias regras, regras. A lógica, o foco, né, da imigração deles é diferente, mas o que a gente estava comentando é que a lógica ela tem que seguir sempre através do processo federal. E a gente pode dizer, só no Canadá para brasileiros, que só o Canadá para brasileiros adiantou isso. O processo de Quebec vai mudar. Se você qualifica hoje, já aplica, né? Vem falando isso. Sim, já aplica porque as regras vão mudar e elas provavelmente vão acompanhar as regras novas do processo federal que foi lançado aí 2, 3 meses atrás, né? O novo processo federal. E isso aconteceu, ainda não há muitos detalhes, mas essa semana já dá para saber que vai haver limitação nas vagas de trabalhador qualificado para Quebec e também, curiosamente, uma exigência maior do francês, que também é uma tendência que a gente sempre comenta nos podcasts. Que foram as duas coisas que mudaram, né, no processo federal, né, principalmente essa grande mudança. E foi essa questão da cota, né, o processo federal também está tendo cotas, e também outros processos no Canadá também estão tendo cotas, e uma exigência maior na questão do idioma. Sim, e ainda não há muitos detalhes, né? Eu ainda estou me perguntando aqui quais profissões serão aceitas no novo processo, né? Isso ainda está no ar, o release não responde essa pergunta, mas provavelmente, aí, mais uma vez a gente está se adiantando, né, aos releases da imigração. Provavelmente vai haver uma seleção de profissões para serem aceitas. É claro, isso daí é bem provável, né? Sim, deve seguir bem próximo essa lista que já tem, né? A província de Quebec já tem, mas é difícil a gente garantir o que vai ter, o que vai entrar, o que vai sair. Inclusive, eu tô falando isso porque já tem muita gente perguntando, minha profissão, né? O que você acha que eu tô em certa área, você acha que vai estar? A verdade é que é difícil da gente prever porque a gente teve surpresa na lista do processo federal. Então é algo aí, assim, o que eles estão falando é que deve seguir a demanda de mercado da província. Entendeu? Então, se você ainda estiver ansioso aí e não consegue esperar essa lista, a divulgação dessa lista, você pode dar uma pesquisada sobre qual que é a demanda de mercado da província de Quebec, mas, né, novamente, não dá para garantir o que entra, o que sai. E aí, para quem está chegando agora, né, tá começando a estudar o assunto de imigração, acho que é importante a gente comentar isso. Essa pessoa que está nos ouvindo deve estar se perguntando qual é a vantagem de eu imigrar para Quebec ou imigrar para o processo federal, né? Teoricamente é melhor você aplicar para o processo federal, que depois você escolhe onde você vai morar. Eu diria, isso é uma opinião pessoal minha, nem está no nosso roteiro, né? Que tudo que a gente fala aqui é cola, né, cara? É cola, né? Nem está no nosso roteiro. Eu diria que a grande vantagem hoje, já que o processo de Quebec está se alinhando ao processo federal, ou seja, há diversas exigências aí parecidas, né? Eu acho que a grande vantagem é se você fala francês, você é fluente no francês, sempre estudou francês, Aliança Francesa, etc., ou já morou na França, já fez intercâmbio na França, talvez o processo de Quebec seja aí o primeiro processo que você deve avaliar se você tem chances. Né? Porque é a única profissão que talvez aí única, né? Acho que província, que realmente está dando um peso grande
para o idioma de francês, né? Se você fala francês, você tem que ir para Quebec. Claro, tem uma outra província aí que também o francês é oficial, mas Quebec é a província francesa do Canadá, e eu acho que essa aqui é a grande diferença do processo de Quebec. Se você fala inglês, provavelmente eu acho que faz mais sentido hoje você tentar o processo federal ou outro processo. Ou a não ser que você vai fazer um college em alguma... né, em Montreal, por exemplo. E de repente o college pode ser inglês, pode ser né, algo assim. Porque o Montreal também fala inglês, é praticamente aí meio a meio, 50% inglês, 50% francês. Então aí ainda tem também uma chance de, se você for para Montreal, porque daí você pode aplicar através do programa do Experience de Quebec. Né? Daí, isso sim seria aí algo um pouco mais fácil em relação, né, ao processo federal, por exemplo, né, o processo geral federal. Então, acho que também tem essa opção. Se você tem uma oferta de emprego, está trabalhando, tem uma oferta de emprego. Então, aí seria uma boa alternativa. Né? Mas o que eu andei lendo bastante é que eles vão exigir mais da língua. Sim, você tem que ter, se eu não me engano, acho que intermediário, avançado intermediário, para você poder ganhar ponto no processo de skill worker de Quebec. E o que eu andei lendo é que parece que eles estão querendo realmente começar a trazer pessoas que realmente falam francês, só falam francês. Eles estão querendo focar nas pessoas que falam o francês já como uma língua, né, nativa ou, né, bem próximo da fluência. Porque a gente sabe, né, Quebec está há anos e anos, décadas brigando pelo francês, para continuar tendo o francês como a principal língua da província. Então parece que aí o que eles estão querendo focar agora é que realmente trazer pessoas que já falam francês mesmo, não é aquela pessoa que chega com básico e depois vai para a escola, vai aprender normalmente, de acordo... Inclusive a gente já comentou sobre isso no passado, que grande parte das pessoas mudaram, dos imigrantes, né, mudaram para outras províncias do Canadá. Eu acho que você está levantando um ponto importante, até para quem... A gente tem muitos ouvintes novos, né, que estão agora iniciando. Talvez esse é o primeiro podcast, né? Acho que é importante, esse ponto que você está levantando é bastante importante, porque o grande problema do processo de Quebec nos últimos anos é que a pessoa imigrava através de Quebec porque era um processo bem mais fácil, bem mais fácil, né? Não exigia IELTS, não exigia nenhum teste de proficiência em inglês e francês, só isso daí já facilita muito, né? Sim. E tanto é que grande parte dos brasileiros que migraram nos últimos anos para o Canadá, através de programas de trabalhador qualificado, eles foram para Quebec. Só que o que acontecia? A pessoa imigrava para Quebec e aí chegava em Quebec e falava, quer saber, já imigrei, né? Vou para outra província. Eu falo inglês melhor do que eu falo francês. E eu vou para outra província, né? Então isso daí faz sentido, né? Isso daí, exatamente isso que você está comentando. Faz sentido eles pegarem pesado, né? Sim. No francês, na exigência do francês. Agora a questão, isso é também algo que eu achei interessante nessas novas regras. Também eu não entendi muito porquê. Que o nível de inglês para você ganhar ponto no processo do Skill Worker de Quebec, para você poder ganhar ponto, você tem que ter no mínimo um intermediário avançado. Só que se você não tiver, vamos supor que você tem o básico, você ainda pode enviar a sua aplicação, só que você vai ganhar 0 pontos na questão da língua, entendeu? Ou seja, o que praticamente quase aí desqualifica você do processo. Então eu não entendi muito bem essa questão. Eles colocaram, para você ganhar ponto, você tem que ter pelo menos o intermediário avançado, só que você mesmo assim você pode aplicar, né? Eu não sei se eles estão preocupados de que grande parte das pessoas não vão ter o intermediário avançado, então eles querem ter aí como se fosse um backup, né, de aplicações para poder aceitar algumas pessoas que têm aí um intermediário médio, intermediário, né, básico, mas a verdade é que você não ganha ponto nenhum se você não atinge aí o intermediário avançado do francês. É aquilo que eu estava comentando. É exatamente isso. Eu acho que esse novo processo é indicado para quem é bom no francês. Sim, Porque senão você não vai ganhar ponto nenhum. Você vai ter que ganhar ponto de alguma outra forma,
né? Você vai ter que recuperar. Porque, assim, e também outro ponto importante dessa questão é que você precisa ter intermediário avançado no francês, só que isso é para você conseguir a pontuação mínima, né? Não significa que é para você se qualificar, é para você conseguir a pontuação mínima do processo. Então, mesmo assim, você vai estar aí numa corrida por pontuação. Então, olhando aí o que eles estão fazendo, é que se você precisa ter o intermediário avançado para ganhar nota mínima, o ideal seria que você tivesse o francês avançado para você ter uma nota boa para poder se qualificar para o Skill Worker. Então, ou seja, para você ter um francês avançado, você tem aí, eu diria, de acordo... E também a gente faz diversas pesquisas, né, com os nossos leitores. A gente sabe, um brasileiro, para ter um francês avançado, ele tem, no mínimo, ter tido uma experiência com o francês de alguma outra forma, e não apenas estudando em casa ou, né, indo para um curso de francês uma vez por semana. É porque esse foi o grande problema do processo antigo. As pessoas tinham a imigração aprovada para Quebec sem falar inglês e sem falar francês. Sim. Né? Eu já vi na internet, no YouTube, em blogs da família chegar em Quebec falando só português. Quer dizer, era um processo completamente absurdo. Não só português, né, Guilherme? Qualquer imigrante, né? Exatamente. Não só o português, a gente pode, inclusive, né, generalizar isso daí. Os imigrantes, em geral, chegando na província de Quebec sem falar quase nada do francês. Faziam um curso aí de 1 mês só para não chegar, né, para poder falar bonjour na hora da imigração lá do aeroporto e boa, sabe? Mas isso acabou, né? Esse release já dá o tom novo do que vai ser o processo, e essas novas regras, elas vão começar a valer a partir do dia 1º de agosto desse ano, e a cota, a gente até acabou esquecendo de comentar sobre a cota, serão 20 mil pessoas que serão aceitas no programa de trabalhador qualificado. Também não ficou claro de que data. O release está um pouco incompleto, não diz, pelo menos eu não achei. Talvez seja para esse ano, né? Pode, talvez. Mas tá, né? É engraçado, né? O release da província de Quebec a gente estava até comentando antes do podcast, né? Quando sai o release do processo federal, é bem detalhado, responde as perguntas e dá para a gente, né, informar no podcast com mais detalhes. Esse release que saiu da província de Quebec deixa no ar muitas coisas. Eu acho que a gente ainda vai ter surpresa até o dia 1º de agosto. É isso que eu ia falar. Não dá para saber se tem mais regra vindo, né, que eles não consideram tão importante, porque talvez eles lançaram esse release mais para dar uma filtrada, para falar assim, ó, se você não tem o francês avançado, esquece, né? E só que pode ser que tenha mais regra vindo aí até dia 1º de agosto. Inclusive, uma das coisas que a gente está aguardando são as profissões que vão estar no processo. Né? Certamente a gente vai voltar a comentar isso assim que Quebec divulgar. Caio, você tem mais alguma coisa a comentar sobre esse assunto? É só sobre essa questão de Quebec. Se você, né, quem estiver ouvindo, quiser saber mais coisa, vai no meu blog. Eu postei essa semana, na quarta-feira. A gente está gravando agora o podcast para variar, né, Guilherme? Na sexta-feira, meia-noite. Sexta-feira, meia-noite, Posso abrir uma cerveja aqui, cara? Pode. Então eu coloquei na quarta-feira. E ligar a TV? Liga a TV. Posso ligar a TV também? Um fone fica me ouvindo, o outro fica ouvindo a TV, né? Não preciso te ouvir. Pode falar aí. Tá. Então tá, tchau. Então, e essas regras não se aplicam para quem vai pelo Canadian Experience, ou seja, se você aí tem, né, tá estudando em Quebec, em algum college, ou se você tem uma oferta de emprego, aí também isso não se aplica, essas regras não se aplicam. Ou se você já foi, já entrou com o processo, você já recebeu aprovação sobre sobre o processamento do seu visto aí de residente permanente, né? Então, assim, isso daí são para novas aplicações, para quem está mandando aí a partir aí do dia 1º de agosto. Ou até quem está mandando agora, só que eles só vão receber, só vão abrir a sua documentação aí no mês que vem, né? Mas eu acho que é isso, né? A gente cantou a jogada, né, Guilherme, uns meses atrás. Sim. Teve gente que ficou brava com a gente, mas na verdade a gente é só o carteiro. Não adianta, né? O carteiro ele vem às vezes com uma notícia não tão boa e você não pode ficar bravo com o carteiro, né? Então, Caio, vamos dar uma distraída, né? Daqui 1 minuto vai ser meia-noite.
Vamos falar sobre assuntos que a gente gosta de falar, que as pessoas também têm interesse, que é cinema. Quem não gosta de cinema, né? E cinema em Vancouver. A gente recebeu essa semana um e-mail de uma leitora, ela chama Gabriela Brand. Desculpa, Gabriela, se eu não estou pronunciando o seu... O cara até tira sarro quando eu falo isso, né? Desculpa se eu não estou pronunciando o seu sobrenome, mas é um sobrenome em inglês, né? Brand com T mudo no final. Até acredito que ela deve ter aí, né, uma descendência talvez inglesa, né? Sim. Pelo sobrenome, ou irlandesa. Também, eu tô chutando, né? Tá. É meia-noite já, né? E a Gabriela disse, ela falou assim, eu acho que eu tá falando pra você. Ela deu uma bronca na gente, na verdade. Esse e-mail foi uma bronca. Falou que quando a gente falou do Superman há uns 3 podcasts atrás, sim, que a gente esqueceu de umas coisas. Não, eu tô falando, ela deu uma bronca, assim, simpática. Ah, sim, porque já basta minha esposa me dando bronca aqui. Agora você me assustou. Não, é bem diferente, né? Então a Gabriela ela disse assim, já te considero meu amigo, ouvindo todos os seus podcasts e vídeos. Nossa, pra ser amigo do Guilherme é difícil. Ai. Eu fiquei sabendo que tem gente que tem o Facebook e tem empresas na China que você contrata um pacote, assim, eu quero 1000 amigos. Você paga e vem, assim, né? Uma cidade inteira trabalha nisso daí, entendeu? Tem uma esperança ainda de você ter amigos, Guilherme. Eu acho que eu vou comprar um desses pacotes aí, né? Você pode escolher, né? Então, a Gabriela comenta que ela é super fã de um seriado aí. Eu sou muito tiozão, não conheço o seriado. Mas deve ser super conhecido, né? Mas não é da década de 80. É Supernatural. E ela descobriu que o seriado é gravado aqui em Vancouver. Inclusive, ela descobriu onde é filmado o estúdio, que fica até próximo aí da sua casa, caindo para caminho para sua casa. Na verdade, ela passou o endereço do estúdio. A verdade, Gabriela, é que essa região, o que não falta é estúdio lá. É um estúdio atrás do outro que tem. Fica em Barnaby, entre a região aí fica bem no meio, né, norte de Barnaby, antes de chegar em Vancouver. E tem muito. Tem até uma estação de metrô que para nessa região, que chama Production Way, que para aí nessa parte dos estúdios. É muito interessante esse assunto. E até, Caio, eu pediria aí o favor, o compromisso que você publique junto com o podcast um link de um site super legal. Quem tiver interesse em saber cada lugar de Vancouver, qual filme foi feito em cada lugar de Vancouver, é o site Movie Maps. Até então, Caio, se você puder colocar esse site e também colocar uma reportagem que a gente fez mostrando lugares de Vancouver com cenas do YouTube, com os prédios e tal. Também é interessante. O site Movie Maps, você abre o mapa, como se fosse o Google Maps, e aparece aqueles pins, né? Como chama? Aquelas marcações. Sim. Especificamente qual filme foi feito nesse prédio, nessa esquina, nesse parque, nessa praia. E até antes da gente gravar, a gente ficou vendo aqui, né? Aqui perto de casa, questão de 5 minutos daqui, tem mais de 10 filmes foram gravados. Às vezes você nem percebe que o prédio perto da sua casa é cenário de um filme, porque às vezes eles filmam de uma forma, jogam uma luz, né, uma iluminação que dá uma disfarçada, muda um pouco, né? Sim. Até um exemplo, aqui na região que eu moro, que é próxima de downtown, que chama West End, que é na região antes do Stanley Park, antes de chegar no Stanley Park, próximo a English Bay, é a região que é cenário da série Fringe, que é uma série nova que está, né, aí na TV, na TV a cabo, no Netflix, né? Sim. E é interessante que a Fringe é um seriado de, acho que, se eu não me engano, investigação policial que se passa em Nova York. Só que todos os prédios, quando aparece fachada de prédio, é na região aqui que eu moro. Sim. Eu já assisti filmagens, e inclusive tem um dos prédios do lado aqui de onde eu moro, bem aqui na esquina, que ele é usado como cenário dessa série. Então eu entrando nesse site Movie Maps e digitando Fringe, apareceu todos os prédios aqui próximos e também em outras regiões de Vancouver, acho até próximo da sua casa também, Sim. que eles usam para fazer aí, usam de cenário. Então você assiste o seriado achando que é em Nova York, mas né, aquele plano aéreo é Nova York. Aí a hora que mostra a construção, o prédio, a casa é Vancouver. Sim. E a hora que entra dentro da casa é o cenário do estúdio, talvez um dos estúdios aí que
que a própria Gabriela comentou. E a Gabriela falou que é a série favorita dela, o Supernatural. Na verdade, o Guilherme não conhecia, mas eu conhecia. E na verdade, eu conhecia há muitos anos atrás, quando eu estava andando em downtown com um amigo meu à noite, e eles estavam fazendo uma cena noturna. Daí eu perguntei pro meu amigo, né, pediu, né, pergunta pra ele o que tá acontecendo aí, né? Daí eu perguntei pra um dos seguranças que tava na rua, e ele falou assim, a gente tá filmando o Supernatural. E foi aí nessa época que eu fiquei sabendo desse seriado, né, do Supernatural. Inclusive, tem também... Porque a gente já comentou, acho que antes aqui no podcast, eu tinha um blog, ainda tem um blog que tá no ar ainda, é o Prezia.net, que era o blog que eu tinha quando eu cheguei em Vancouver. Não era do Canadá para Brasileiros. Ele deu origem ao Canadá Brasileiros, né, mas não era. E tem um post que eu coloquei na época que eu tirei fotos de alguma filmagem que tava tendo. E se eu não me engano, aquela filmagem era do Supernatural. Que inclusive então, é na mesma rua aí, na mesma rua onde você mora, inclusive. Qual que é o endereço? É o Prezia.net, né? Deixa eu ver. www.prezia.net? Porque eu mudei, né? Eu movi de servidor. Tô conferindo aqui para não ter erro. O Prezia.net, é o meu blog de quando eu cheguei aqui. Tem 2004. muita coisa lá. De 2004. Começou em 2004. Não, até acho que no ano passado eu estava assistindo um filme com a minha esposa e de repente tem uma cena de uma mulher andando na praia e tem um prédio de fundo. E era o prédio que a gente mora, é o prédio que a gente mora. Isso é interessante aqui de Vancouver, né? E Caio, você conta a história, você já viu a poucos metros o Al Pacino gravando uma cena aqui em Vancouver em 2004. Já, né? Inclusive, eu tenho um vídeo de, acho que, sei lá, dá uns 10 segundos, que eu comecei, eu tava, porque o Al Pacino tava passando, né, eu falei assim, deixa eu, né, puxei a câmera, né, comecei a gravar, tinha um monte de gente, era bem no centro de Vancouver, e daí, só que daí chegou um segurança e falou que, não pode gravar, não sei o quê. E eu fiz vários vídeos deles gravando aí essas cenas com o Al Pacino. Qualquer hora eu preciso colocar no canal do YouTube aí. Lógico, isso foi, sei lá, quantos anos atrás? Uns 6 anos atrás, 7 anos atrás. Não 8, tinha, 9. Não tinha a câmera com alta definição e tal, mas dá pra ver bem. Eu lembro também quando eu já estava morando aqui com você, a gente foi ver as filmagens daquele filme Todo Mundo em Pânico 4. Né? Esse foi o melhor. Esse foi legal, né? A gente ficou assistindo. E é engraçado. Eles fecharam uma rua inteira, que acho que era uma cena de algum apocalipse, né? Alguma coisa que ficou tudo destruído. Tinha carro de ponta cabeça, né? Eles fecharam a rua inteira, carro de ponta cabeça, tudo destruído, com fogo na rua, né? Daí, no seu blog tem as fotos. Tem as fotos. Inclusive a gente voltou no dia seguinte e pegou uns tijolos, né? A gente pegou uns tijolos lá de mentira, né? Na verdade a gente voltou de noite e pegou algumas partes do cenário lá, que eram tijolos de isopor, né? Estilo Chaves, né? Aqueles tijolos do Chaves. Né? Mas é bem interessante. Aqui perto de casa também tem muito... foi filmado muito o Smallville, né? O seriado Smallville, né? Principalmente nessa parte das fazendas, da floresta. Foram filmadas também aqui nessa região de Coquitlam, Port Moody, próximo a Vancouver. Então, como a gente comentou, né, no podcast que você falou sobre o Superman, muitos filmes gravados aqui nessa região. Então eu vou colocar o link para esse site aí, que é bem interessante. As pessoas nem imaginam quantos filmes já foram gravados aqui, às vezes a gente nem percebe, né? Eu tava fazendo uma lista rápida, né? Todos os filmes do X-Men, a série X-Men, né, foram gravadas aqui, o Wolverine foi gravado aqui, aquele filme de ficção científica Eu, Robô, foi feito aqui, o novo filme do Superman, esse Homem de Aço, né, Man of Steel, Sim. Foi parcialmente gravado aqui, todas as cenas dele da infância, adolescência foram feitas aqui. A saga Crepúsculo, né, que é uma saga aí de bastante sucesso hoje em dia, também aqui, Watchmen, e o Rambo, né, até aquele Rambo 1, desde aquela época, né, anos 80, Vancouver já era um local de cenário de filmes. Então, caminhar... Desculpa, cara, pode dizer. Não, eu esqueci de um negócio, mas pode continuar. Então, caminhar por Vancouver, você vir para Vancouver é também você ver cenários de filmes. Então, esse site que o Caio vai colocar aí na descrição do podcast, ele vai se você está vindo para cá ou já está aqui, é super divertido, que você pode digitar o nome do filme, em inglês, né? Porque o site ele pega só o título em inglês,
E você pode fazer um passeio e ver cenários de filmes da sua infância, né? Ou filmes que você gosta. Eu mesmo, uma vez, cara, para finalizar esse assunto, eu estava na Gastown, que é a região aqui a região histórica de Vancouver, né? E a Gastown foi cenário de um filme, eu acho que História Sem Fim, que é um filme que quando eu era criança, era um filme de criança, né? Sim. Fez muito sucesso. Era a livraria, o início o filme começava exatamente em Gastown, em Vancouver. Então, para mim, foi interessante. Aí eu comecei a me interessar em pesquisar mais filmes, né? E aí surgiu esse site aí que ele tira tira toda a curiosidade. Né? Sim. Não, o que eu tinha esquecido de comentar, que eu não sei, nossa, eu tinha esquecido, que na terça-feira eu fui dar aula na Van Arts, no centro de Vancouver, aí eu parei o carro no estacionamento que tem do lado da Van Arts. E 2 carros ao lado do meu tinham um carro com placa de Nova York que estava sendo usado em um filme que eles estavam gravando em Downtown. Então eles estavam usando o estacionamento para guardar os veículos da filmagem. Ah, lembrei. Aquele Rise in the Planeta dos Macacos, esse último aí. Aqui os macacos começam a invadir a cidade, é centro de Vancouver. Quem assistiu o filme, eu não sei como em português é The Rise, né, Planeta dos Macacos, né? É o último aí, que eu acho que saiu 2 anos atrás. Eu tava assistindo, de repente os macacos começam a atacar a cidade, né? E é o centro de Vancouver. A briga final do Quarteto Fantástico foi gravada no cruzamento da Hastings com a Burrard. Exatamente, bem no Bem centro. no cruzamento. Eles fecharam 4 quarteirões lá, foi gravado no meio da rua. Dá pra você identificar facilmente os prédios de Vancouver. Legal, cara. Eu acho que a gente já falou bastante sobre cinema. Os links estão aí na descrição. Sim. E a gente gostaria de quem tiver interesse em caminhar por Vancouver e também estudar um pouquinho de inglês. A gente tem a nossa agência online, que é Canadá para Brasileiros /intercâmbio. E a gente oferece a forma mais segura de você comprar o seu pacote de intercâmbio. Muito simples, você não precisa pagar todo o seu pacote para a agência de intercâmbio, como acontece no Brasil. Você efetua um pagamento mínimo, um depósito inicial, a gente emite a carta de aceitação para você, né? Quer dizer, na verdade a escola, né? Emite, a gente faz a intermediação. Você recebe a carta, pede o visto e depois que você tirou o visto, você efetua o pagamento direto para a escola. Inclusive, a gente está trabalhando com a escola em Vancouver, quer dizer, a gente está trabalhando já há 8 anos com uma escola aqui em Vancouver, a VEC, que aceita até uma flexibilidade ainda maior do que essa de pagamento. Quem tiver mais interesse e curiosidade de saber, acessar canadaprabrasileiros.com/intercâmbio. Exatamente, Guilherme. Então é isso, agora você pode abrir sua cerveja. E eu posso desligar o Skype agora, cara? É um favor que você me faz. Tá bom. Então tá. Boa semana a todos. Até a próxima semana. Até. Até falhou minha voz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.